Olá, tudo bem? Que bom poder voltar aqui para ministrar a tua vida, assim como eu tenho sido ministrado pelo Senhor e pelo seu Espírito Santo. Eu realmente desejo um feliz ano novo para você. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm podido nos acompanhar aqui em nosso canal. O canal tem crescido, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E aí eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal para se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar, porque você sabe que quando você só assiste os meus vídeos, mas não comenta, não curte, não compartilha, o YouTube acaba não entendendo o que nós estamos produzindo aqui. Mas quando você assiste, comenta, deixa o like, compartilha, ele vai entender que a gente está produzindo algo interessante, vai sugerir a outras pessoas. E essa palavra precisa chegar a outros irmãos e amigos. Então eu quero compartilhar contigo algo que o Senhor ministrou ao meu coração, à minha alma, à minha vida, e eu sei que Ele vai falar contigo também. Sai daí não, vamos comigo até o final, eu sei que Ele vai falar com você. Chama a vinheta para nós. Então, Gênesis capítulo 24, do versículo 5 ao 8. É um texto muito interessante, muito profundo. Há muitas mensagens aqui, mas eu quero compartilhar algo que o Senhor falou comigo e eu creio que Ele vai falar com você. O texto diz assim: E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. E se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. É muito interessante isso aqui, queridos. A gente precisa estar muito ligado nos propósitos de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós não ficamos atentos àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Os movimentos de Deus, amados irmãos, não são movimentos sem razão. Quando Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como nos diz Paulo escrevendo aos Colossenses, havia no coração de Deus, havia em sua mente, o desejo que nós pudéssemos, a partir daquele momento, iniciarmos uma jornada ao seu lado, uma jornada de fé, onde deveríamos confiar em todas as suas ações e movimentos. Mas muitas vezes a inconstância está sempre se oferecendo a nós. E quando ela se oferece a nós, ela apresenta caminhos e possibilidades para a gente retornar ao lugar de onde fomos tirados. Infelizmente, essa é a realidade. Nós fomos arrancados do império das trevas, pelo poder e pela autoridade que há no nome do Senhor. Agora, a inconstância surge e oferece tais caminhos como se fosse uma fuga ou um caminho plausível ou uma forma mais fácil de lidar com a demora da resposta de Deus a respeito de algo que a gente está orando, que a gente está pedindo, ou quem sabe a maneira da gente lidar com a frustração por um projeto que não foi à frente, que não deu certo, ou mesmo porque nós desejamos muitas vezes, infelizmente, manter sobre o nosso controle as nossas coisas e aquelas coisas que Deus tem e quer para as nossas vidas. Quando Deus retirou o seu povo da escravidão do Egito, o texto de Êxodo diz que o Senhor não levou o seu povo pelo caminho mais fácil, para que, vendo a guerra, eles não retornassem. Significa dizer que Deus não queria que o seu povo retornasse ao Egito, mas os guiou por um caminho mais difícil, embora tenham eles saído armados, conforme nos diz Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18. Estevão, ele lembra a sociedade judaica em Atos capítulo 7, versículos 39 e 40, que embora o povo não tenha voltado ao Egito fisicamente, o povo voltou em seu coração.
É como se ele estivesse dizendo, olha, eles não voltaram fisicamente para o Egito, mas emocionalmente retornaram, espiritualmente retornaram, por causa do movimento que eles fizeram depois que Moisés subiu ao monte e ficou lá durante muito tempo. Eles se aproximaram então de Arão pedindo-lhe que fizesse um Deus, porque na verdade aquele Moisés que havia tirado eles do Egito, eles não sabiam o que havia acontecido. De fato, não foi um retorno físico, mas foi um retorno emocional, um retorno espiritual, e isso é terrível. Pedro também, ele é categórico quando ele afirma o seguinte: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 22. De forma contundente, o escritor aos Hebreus também declara o seguinte: porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou daqueles que retroagem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versículos 36 ao 39. Deus realmente não quer que retornemos ao lugar de onde fomos tirados. Assim como Abraão não queria que o seu servo, seu amigo Eliezer, levasse Isaque para a terra dos seus pais, de onde ele havia sido tirado. E quando pensamos sobre isso, meus amados irmãos, nós entendemos que Deus havia feito um chamado a Abraão. E esse chamado feito a Abraão foi um chamado específico, muito claro. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Naquele diálogo entre Deus e Abraão havia não apenas uma ordem, mas promessas que seriam cumpridas a partir da obediência de Abraão. E é claro que no processo da caminhada, mesmo depois de ter obedecido, Abraão, eu diria que ele vacilou em alguns momentos, né? Eu posso pensar assim. Vejam vocês que no capítulo 12, quando a fome se estabelece no lugar onde ele estava, ele larga o lugar da bênção e desce ao Egito. A consequência foi se envolver em mentira. Ele não pediu orientação de Deus. Depois, no capítulo 16, nós vamos ver Abraão aceitando a sugestão de Sarai, a sua esposa, para que ele se deitasse com a sua serva Agar, para que então pudesse dar uma ajudinha a Deus para trazer o filho prometido que estava demorando a chegar. Mais à frente, nós vemos Abraão chegando e mentindo para Abimeleque mais uma vez, que Sara era sua irmã, dizendo que ela era sua irmã e não a sua esposa. De fato, ela era meia-irmã de Abraão. Mas o Senhor teve que intervir, vir em sonhos, falar a Abimeleque que aquela mulher não era irmã de Abraão, mas era a sua mulher. Mas agora, a Bíblia nos diz no capítulo 24, que Abraão já era velho, Abraão já era adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. De forma interessante, nós poderíamos pensar aqui que ele poderia ter um sentimento de orgulho, de vaidade, um ar de superioridade, achando, bom, agora eu já estou velho, né? Tenho muita experiência. Faz o seguinte, Eliezer, se porventura a moça não quiser vir, pode tornar meu filho para lá. Mas não é o que ele faz. Ele olha para trás e ele percebe que muitas experiências que ele teve no decorrer da sua jornada foram experiências de certa maneira negativas, né? Quando ele desce ao Egito, quando ele se envolve em mentiras no Egito e com Abimeleque, no caso de ter aceitado a sugestão de Sarai em relação à sua serva Agar para se deitar com ele,
ele reconhece tudo isso e ele diz: eu não posso de maneira nenhuma fazer com que o meu filho retorne para lá. Isso vai interferir diretamente naquela conversa que Deus teve comigo lá atrás, quando me mandou sair da minha terra e da minha parentela, do meio da minha parentela, para uma terra que ele iria me mostrar. Há promessas aí. Ele vai fazer da minha geração uma geração profícua, abençoada, e eu não posso de maneira nenhuma perder essa percepção, essa visão. Então, por mais que Eliezer fosse um servo fiel, um amigo íntimo, o mais antigo na sua casa, Abraão ele não aceita aquele conselho e ele repete no versículo 8 o que fala no versículo 5. Não façam meu filho retornar para lá. Ora, Abraão estava em Canaã. Ele poderia, por exemplo, ver uma mulher cananeia para casar com Isaac, que já era de 40 anos. Mas, apesar de estar naquela terra, as moças daquela terra não serviam para o seu filho. Ele pede ao seu servo para ir à casa dos seus parentes, para buscar de lá uma moça para casar-se com o seu filho. Interessantemente, a moça da sua terra serve para casar com seu filho, mas a terra em si não serve para que o seu filho retorne para lá. E isso porque, certamente, se ele concorda com essa ideia, ele estaria agindo mais uma vez pelo impulso natural e humano, estaria desconsiderando as promessas de Deus, os diálogos que Deus teve com ele, e logicamente estaria interferindo no cumprimento da promessa daquilo que o Senhor conversou com ele lá no capítulo 12 de Gênesis. O que eu quero falar com você nesse pequeno relato é que você precisa tomar muito cuidado, estar muito ligado naqueles movimentos que Deus quer fazer com você. Quando ele nos tirou do império das trevas, ele não fez isso para que nós voltássemos para lá. Ao contrário, ele estabeleceu o propósito para que pudéssemos caminhar com ele numa jornada ininterrupta, mesmo que na jornada, por sermos seres humanos, possamos cometer equívocos, o nosso Deus ele está sempre pronto, como esteve pronto no caso de Abraão, de tirá-lo das enrascadas que ele se envolveu. Assim como muitas vezes acontece conosco. Mas é preciso estarmos ligados a Deus, ligados em sua palavra, ligados através da oração e do seu espírito, para que não cometamos erros que possam prejudicar a nossa jornada com ele e assim prejudicar as promessas que ele tem para nós. Então não importa, por mais que seja alguém muito próximo, como foi o caso de Sarai, a esposa de Abraão, ou no caso de Eliezer, o servo mais antigo da sua casa, que lhes deram conselhos, no primeiro caso ele aceitou, no segundo não, você deve ponderar, você deve avaliar, você deve buscar do Senhor saber se de fato aquilo é a vontade de Deus. Embora a Bíblia diga que há sabedoria na multidão dos conselhos, é preciso que essa multidão que aconselha esteja na presença de Deus e sendo direcionada pelo próprio Deus. Então é preciso que você tenha muito cuidado, que você esteja muito ligado, para que os seus movimentos não venham interromper aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. O exemplo de Abraão, então, serve para nós. Olha, se a moça não quiser vir, você está desobrigado do voto que fez comigo, mas não faça retornar para lá o meu filho. Você quer retornar para lá, de onde você foi retirado? Não faça isso. Cuidado, permaneça onde você está, na presença do Eterno, porque há bênçãos sem medidas para você. Que Deus te abençoe.